Olá, queridos e queridas, mais uma vez nos encontramos aqui no programa Espírita Iluminando Consciências e hoje nós vamos tratar de um tema muito significativo. Não que os outros não sejam, mas hoje a gente vai falar de algo que faz parte esse tema faz muito parte do nosso cotidiano, das nossas relações. É a questão da simpatia e da antipatia. A gente vai ver, à luz da doutrina espírita, o que significa e por que nós, ao olharmos para alguém, nós a antipatizamos ou nós simpatizamos com aquela pessoa. Legal, né, esse tema? Mas, além de você ouvir o que eu estou colocando aqui sobre o tema, você fica aí também, ouve o Pense Nisso, ouve também a nossa dica de livro, que é tudo muito interessante, porque tudo isso que nós trazemos aqui para o canal Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco, é tudo muito bem feito, muito organizado, com muito carinho, com muito mimo e muito zelo para você. Então fica aí ligadinho conosco até o final do nosso programa. E outra coisa, compartilha, dá um like, diz que gostou, bota lá nos teus comentários o que você achou, porque assim você nos ajuda. Ajuda também para que a gente modifique, melhore o nosso programa, o nosso canal e traga para você as coisas que de fato interessam a você saber, ok? Vai lá, compartilha, se inscreve se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Muito obrigada, viu? Fica conosco até o final. E como eu disse há pouco, nós vamos estar falando de um tema muito legal, muito interessante aqui no nosso canal Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco. E hoje o nosso tema é simpatia e antipatia. Mas quantas vezes nós ouvimos frases do tipo, meu santo não bateu com o de fulano? Não é assim que a gente ouve? Ou então a gente ouve outro tipo de frase, que é a seguinte: parece que eu te conhecia há tanto tempo, antes mesmo de falar com você. Eu já sentia uma alegria quando eu via você. Né? Quantas vezes a gente ouve pessoas que falam assim, que dizem isso? São frases do nosso convívio social, que todos nós, enquanto humanidades, muitas vezes ouvimos, ou mesmo nós já falamos esse tipo de frase. A gente sente, às vezes, aquela atração por alguém, mesmo que uma simpatia pelo pensamento que a pessoa exprime, pelo jeito de ser da pessoa, sem nunca ter falado com ela, nunca ter participado de uma relação mais íntima com aquela pessoa. Mas também nós sentimos muitas vezes antipatia. Olhamos para alguém e aí de repente, gente, não bateu. Ai, que pessoa insuportável. Não gostei, não fui com a cara. Nunca viu a pessoa, a primeira vez que encontrou a pessoa. Então esses são alguns exemplos que a gente vai falar hoje sobre essas questões de antipatia, de simpatia aqui no nosso programa. E a gente vai começar falando do que significa a palavra simpatia e do que significa a palavra antipatia. São duas palavras que a gente sabe que são substantivos femininos, mas simpatia, lá para os dicionaristas, eles vão trazer que é uma afinidade moral, é uma similitude de sentimentos, de pensamentos que aproximam duas ou mais pessoas. Já a antipatia, claro, é um oposto. Mesmo sendo substantivo feminino, a gente vai encontrar os dicionaristas dizendo que é uma aversão espontânea, algo irracional, não é mesmo, gente? A gente nunca viu a pessoa e a gente não gosta da pessoa, é uma coisa irracional, ilógica. E eles vão dizer que é irracional, que é gratuita. Por quê? Porque é uma malquerência e às vezes é até uma repulsão. E é mesmo, é uma repulsão. Agora nós vamos analisar essas questões, esses sentimentos que são opostos e que eles podem ocorrer de forma mais ou menos comum no nosso cotidiano, com pessoas, e aí a doutrina espírita ela vai nos explicar.
Quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, essa obra basilar, esse primeiro livro que Allan Kardec nos trouxe, na pergunta 291, Kardec vai perguntar aos espíritos. Ele vai perguntar assim: se além da simpatia geral, oriunda, ou seja, da semelhança que existe entre os espíritos, se existe espíritos reciprocamente afeiçoados de maneira particular. Então, os espíritos, eles vão responder que do mesmo modo que os homens, isso sim vai acontecer com os espíritos, mas que com os espíritos, esse laço, por ser mais forte, porque o laço espiritual que prende os espíritos, que liga os espíritos uns aos outros, quando não mais estão no corpo material, ele é mais forte. Por quê? Porque esses laços, eles não estão expostos às vicissitudes das paixões, portanto, eles são mais fortes, mais firmes, quando na erraticidade. E aí a gente vai entender que o laço espiritual que nos une enquanto espíritos é tão forte, gente, que às vezes, de uma encarnação para outra, ou seja, de uma vida para outra, vai se manter vivo. E aí, quando a gente encontra pela primeira vez nesta encarnação com alguém que nós já tínhamos esse laço apertado, ah, meu Deus do céu, a gente se reconhece, a energia, a gente se reconhece como espíritos. E aí vai nutrir esse sentimento mútuo de afeto que às vezes é inexplicável do ponto de vista material, mas que do ponto de vista espiritual não. Nós sabemos que existe uma explicação. E essa sensação é uma manifestação do sentimento, da amorosidade, desse sentimento mais aprimorado que nos une enquanto espíritos e que atravessam as vidas sucessivas. Lá na questão 300, na continuidade no Livro dos Espíritos, Kardec continua inquirindo os espíritos e eles perguntam: se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reúnem, eles vão estar unidos por todo sempre, ou eles poderão se separar e se unir a outros espíritos? Olha que pergunta interessante. E aí eles respondem que todos os espíritos, eles estão sim, reciprocamente unidos. Fato, claro, a gente está falando aqui dessa união desses espíritos que já atingiram a perfeição. Porque nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleve, ele já não mais vai simpatizar como antes com aqueles espíritos que ficaram abaixo, que ficaram muito abaixo na escala. E esse sentimento, inclusive, vai perdurar, gente, para sempre, depois de realmente, como eu já falei, se estabelecer o verdadeiro amor. Ele vai continuar. Porque, sendo todas as boas virtudes adquiridas e nunca perdidas, porque virtude que se adquire, ela não se perde. Nós levamos, elas ficam ali em nós, no nosso ímã, no nosso ser. Então, quando nós, enquanto espíritos, conquistamos realmente um amigo espiritual, a gente vai ter por toda a eternidade. E no mundo espiritual, a gente já sabe que não existe paixões que nos cegam o ímpeto. Por quê? Porque essas paixões existem aqui, na carne, no terra a terra, que nos cega, que nos faz abandonar algumas questões. Mas para o espírito que já está no caminho do bem, no caminho reto, as paixões, elas não existem. Então, lá na pergunta 297, Kardec também vai perguntar aos espíritos: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois espíritos tiveram, ou seja, se consagraram aqui na Terra? Olha, os espíritos vão nos dizer que sim, claro, sem dúvida. Se nós conquistamos essa relação de afetividade, de amorosidade aqui, enquanto encarnados, claro que vai continuar também no mundo dos espíritos e vai continuar aqui no planeta, quando a gente retornar, no mundo físico, material. Aí eles ainda vão dizer mais. Agora, se nasceu essa reciprocidade por interesses ou por causas físicas, vai desaparecer com a causa. Ou seja, se eu, por exemplo, me afeiçoo a alguém pensando em desfrutar de benesses materiais com aquela pessoa, quando eu desencarnar,
aquilo ali vai acabar, né? Porque eu deixo o mundo material e aquilo é do mundo material. Então, as afeições entre os espíritos, elas são mais sólidas, mais duráveis que aqui na Terra, porque não vai se achar subordinada aos caprichos desses interesses materiais, do amor próprio, do que eu vou fazer para ter um benefício. Não é assim que funciona. E aí a gente vai entender que também quando a gente fala de simpatia espiritual, nós podemos explicar várias situações. Aí a gente não pode ficar explicando todas essas situações. Porém, esses espíritos simpáticos podem ser de dois tipos. Se apresentam como novas simpatias, porque pode acontecer de eu nunca ter visto você, mas quando eu lhe ver, eu realmente nutri um sentimento agradável a seu respeito. E essas antigas simpatias, nós já falamos dessas antigas simpatias, né? Desses espíritos de antigas simpatias que já foram consolidados ao longo dos séculos de convivência. Mas toda simpatia, se a gente for perceber, precisa se originar de um ponto. Onde então vai gerar essa simpatia? Como vai ser a origem desse início dessa simpatia? Então a gente precisa entender que essa nova simpatia ela ocorre quando dois espíritos desconhecidos eles vão se ligar através dos pensamentos e das vibrações que eles emanam. Os fluidos mentais que nós estamos emanando vão entrar numa simbiose espiritual devido a quê? Ao magnetismo. Olha que fantástico. É essa magnetização desses pensamentos, desses sentimentos, desses eflúvios que nós emitimos, que se conecta com o do outro e a gente gera essa simpatia. E assim, gente, esses espíritos que vão ter pensamentos semelhantes, vão se atrair através da lei de atração, que a gente sabe que está lá na natureza. Na pergunta 303 do Livro dos Espíritos vai nos dizer sobre isso. E também vai nos explicar que os espíritos eles podem se atrair conforme o grau de elevação que eles possuem. Dessa forma, nós vamos entender então que nós espíritos vamos nos buscar sempre estar com os iguais. Olha que maravilha, a fim da gente se encontrar num grupo de convivência, num ambiente ideal, para que os nossos pensamentos eles aflorem por conta das ideias e dos ideais que temos. E aí a gente vai progredir sim, mais rapidamente. Mas esses fatos, eles vão estar também atrelados à questão do nível intelectual ou moral, sentimental, que vão atrair também aqueles que também pensam como nós, que têm essa mesma semelhança de pensamentos e de ideologia. E aí os espíritos nos dizem que a simpatia que atrai um espírito para o outro vai resultar dessa perfeita concordância dos pendores e dos instintos. E aqui nos cabe uma ponderaçãozinha. O que eu estou atraindo? Que tipo de espírito eu estou atraindo para mim? Olha, isso é para a gente pensar, porque isso vai depender dos meus instintos e dos meus pendores. Se um tivesse que completar o outro, perderia então a sua individualidade. Portanto, nós nos atraímos daquilo que nós temos, atraímos o outro e nos atraímos mutuamente. E assim também, como existem as simpatias, a gente sabe que o inverso também acontece. As antipatias, como eu já falei lá no início, são sentimentos criados ou já adquiridos também devido a diferenças de vibrações, de pensamentos, de sentimentos ou até mesmo de atos antigos que ainda estão repercutindo aqui na nossa encarnação atual entre dois espíritos. Lá na pergunta 294 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se a lembrança de atos maus que dois espíritos praticaram um contra o outro constitui um obstáculo entre eles para que reine a simpatia. E os espíritos, de maneira categórica, vão responder que essa lembrança vai induzir a que a gente se afaste um do outro. E não é assim mesmo, gente, que acontece. A gente se repele. A antipatia no cotidiano das pessoas, ela vai agir como a simpatia
né, desses sentimentos, mas inversamente. É uma inexplicável aversão do ponto de vista material que a gente tem com aquela pessoa. E espiritualmente, a gente sabe que existem inúmeras possibilidades, seja por motivos de pensamentos antagônicos, vibrações muito opostas e até mesmo situações de vidas passadas que não foram resolvidas, que nos remete a não gostar do outro, nos repele. Normalmente, alguma das partes a gente vai entender com o aprofundamento da doutrina espírita, com seu estudo sistematizado, de que uma das partes com certeza cometeu um delito diante da outra, o que levou então a esse sentimento de raiva, de revanchismo no espírito. Muitas vezes esse sentimento ele vai ser renovado a cada encarnação, porque nós como espíritos buscamos sempre estar nos vingando de ações que foram cometidas contra nós. Agora nós precisamos atentar para uma coisa. Esse ciclo, ele precisa de antipatia, ele precisa findar, ele precisa acabar. Por quê? Porque muitas vezes a justiça de Deus nos coloca junto com aquela pessoa, seja no seio familiar, seja nos nossos trabalhos caritativos, seja no nosso trabalho material. Porque uma das partes naquele momento precisa perdoar, precisa buscar reparar os erros diante da lei divina, conforme a gente vê na questão 293, que a gente precisa sim modificar, entender que essa antipatia, esse ódio que muitas vezes a gente sente em relação ao outro, é algo que vai nos trazer infelicitação. E aí a gente precisa muitas vezes aprender que isso ficou no passado, que a gente precisa ressignificar a nossa história. Por isso, meus amigos, nós precisamos atentar para a importância da prece e do perdão nas nossas vidas, porque através da prece e do perdão a gente vai poder evitar séculos de suplícios e também adiantar em igual proporção a nossa caminhada evolutiva em direção a Deus e a Jesus. Diante da compreensão da antipatia e da simpatia, que a gente possa buscar viver o Evangelho de Jesus, que diz que nós precisamos renovar as nossas atitudes, modificar os nossos sentimentos sempre. E naquela presença de alguém que nós notamos que existe uma antipatia, que a gente possa modificar, ressignificar esse sentimento. Se a gente não puder andar lado a lado com a pessoa, que a gente possa pedir perdão mentalmente, fazendo nossa prece, exercitando a melhoria da nossa vibração e do nosso pensamento, para a gente poder modificar desde já essa sintonia, essa vibração que nós estamos emanando e que nós estamos recebendo. Que nós precisamos sim, através dessa renovação de atitudes, agora e sempre, fazer escolhas mais acertadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que a gente possa transformar as antipatias em simpatias desde já e assim rumarmos a felicidade e a luz. Que eu possa ter ajudado a cada um de vocês a pensar um pouco sobre as antipatias. Muito obrigada. E a nossa dica de livro hoje é Ave Cristo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Um livro maravilhoso, romanceado, de ensinamentos e reflexões belíssimos, que faz com que a nossa alma seja tocada. A parceria entre o médium Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel traz à luz a história de Quinto Varro e Tassiano, almas ligadas por várias reencarnações que se reencontram no 3º século do cristianismo, na região controlada pelo Império Romano. Como exemplo de simplicidade, confiança e amor, os pioneiros da Boa Nova entregaram-se ao serviço do Cristo, tendo como sustento apenas sua poderosa e inquebrantável fé. Uma comovente narrativa que mostra quanto pode realizar o verdadeiro amor
o amor fraterno em suas manifestações de solidariedade a bem das criaturas humanas. Temos a certeza que você irá se deliciar com essa leitura. E o nosso Pense Nisso de hoje é uma lenda árabe, 2 amigos no deserto. Diz uma lenda árabe que 2 amigos viajavam pelo deserto. Em um determinado ponto da viagem, eles discutiram, sendo um deles esbofeteado e ofendido. Sem nada mais a dizer, ele escreveu então na areia: "Hoje meu melhor amigo me bateu no rosto." Seguiram e chegaram a um oásis, onde resolveram tomar banho. O amigo, que havia sido esbofeteado, começou a se afogar e foi salvo pelo outro. Ao se recuperar, o que quase se afogou pegou um estilete e gravou em uma pedra: "Hoje meu melhor amigo salvou minha vida." Intrigado, o amigo perguntou: "Por que depois que te bati você escreveu na areia, mas agora você escreveu na pedra?" Sorrindo, o outro amigo respondeu: "Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, porque o vento do esquecimento e do perdão irão se encarregar de apagar. Mas quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória e do coração, porque vento nenhum do mundo tem poder de apagar." Só é necessário 1 minuto, gente, para simpatizarmos com alguém, 1 hora para gostarmos de alguém e 1 dia para querer o bem de alguém. Mas é preciso de toda uma vida para que a gente possa esquecê-lo. Pense nisso.